Sr. Manuel Arnon, né? Já falecido, e ela, Dona Lídia. Então a gente veio para Doutor Camargo, eu tinha 5 anos e desde essa época eu sempre acompanhei os meus pais na lavoura. E a princípio viemos, né, mãe, trabalhar no sítio do compadre, da mãe, Fernando Pastreto. E trabalhamos por muito tempo, por alguns 5 anos nessa propriedade. A cultura predominante na época era o café, né? E aí depois de 5 anos a gente se mudou para uma outra propriedade do Sr. Ângelo Brandalize, né? Isso. E nessa propriedade eram 10 mil pés de café que a gente trabalhava. Eu era criança e eu tinha que ajudar a limpar os troncos do cafeeiro, né? Todas as crianças lá em casa, a primeira coisa era limpar tronco. E tinha que trabalhar, todos trabalhavam. Minha mãe trabalhava na roça, deixava as crianças, né? Até eu fui babá da minha irmã. Na época, minha mãe trabalhando na lavoura e eu cuidando dela numa rede que a mãe fazia com panos de saco, do saco que é onde se colocava o café. Aí a minha mãe fazia umas redes lá, pendurava no cafeeiro e eu ficava cuidando. Né? E aí nesse outro sítio dos 10 mil pés de café lá, a gente teve uma colheita recorde na época. Acho que o sítio que mais produziu café foi o nosso, o que o meu pai cuidava. E aí o patrão era muito amigo da gente, aí ele queria vender o sítio, porque ele morava em Londrina, e ele não queria vir mais para cá. Aí ele propôs um negócio para o meu pai. Ele dava a parte da colheita, um pouco a mais do que era o combinado da renda, né? E o próximo pagamento, como a economia naquela época era estável, não tinha inflação, não tinha juros, então ele disse assim, ó, o senhor vai me pagar na próxima colheita. E se gear, o senhor não precisa pagar, o senhor vai pagar quando o café reformar novamente e produzir. Foi isso, não foi? Foi. Certinho. E aí a gente conseguiu, né? Mas infelizmente em 75 houve aquela geada forte, a geada negra, que exterminou os cafezais, né? Então foi onde que a gente teve que partir para outras culturas e depois acabamos vendendo a propriedade e tivemos que mudar para a cidade, porque aí os filhos foram crescendo, a mais velha se casou, o outro foi embora para a cidade. E nós tínhamos que estudar, e aí a gente teve que mudar para a cidade. Aí foi onde que a gente fez o ginásio aqui, o 2º grau. Comecei meu 2º grau em Ivatuba, mas eu terminei aqui em Camargo mesmo, no Colégio Dr. Camargo. Então, quando na época, a gente não existia pré, nada, né? Eu comecei a ir para a escola, eu já tinha 6 anos e meio já. E a escola, naquele tempo era escola isolada, não era nem rural, era isolada, porque ela ficava longe da cidade, né? Então eles usavam o termo isolada. E a escola pertencia a Ivatuba, porque o Dr. Camargo, antes da emancipação política, ele pertencia a Ivatuba. E a escola tinha o nome do atual do prefeito em exercício. Hoje em dia se dá nome a alguma entidade, alguma coisa, depois da pessoa falecida. Naquela época não, a escola tinha o nome do prefeito, o Sr. Wander Ribeiro. Aí lá nessa escolinha eu fiz até o 4º ano primário, que naquele tempo era 4º ano primário, né? Aí terminamos em 63, eu terminei o primário. Aí depois eu fiquei 2 anos parada, porque morava no sítio, morava longe, não tinha como vir estudar, só tinha aula à noite aqui no ginásio. E ainda era um ginásio, a gente tinha que pagar uma mensalidade no ginásio.
Meu pai pagava, era bem baratinho, mas era aquela, era ginásio da CNC. Então aí eu comecei a estudar o ginásio, aí vinha à noite. Eu, meu irmão, a gente vinha do sítio, andava à noite, morria de medo. Os cafezais, ainda porque tinha umas partes aqui ainda que tinha café. E a gente vinha para a escola à noite. Era chuva, não tinha asfalto, né? Era bem complicado mesmo. Aí em 73 eu terminei o ginásio. Aí já fui para o segundo grau, sempre. Aí comecei a escola de 70, não importa. Depois ela tira, então. Não, você falou que em 73 você se formou. 73. Aí você pode falar, continuar a partir daí. Em 73 eu terminei. Em 73 eu terminei o ginásio e comecei o segundo grau. Como aqui em Dr. Camargo não havia o segundo grau, eu comecei a fazer a escola normal em Ivatuba. A Madalena e o José, eles não queriam fazer escola normal, porque eles não tinham interesse em ser professor. Então, naquele tempo, o normalista era só para ser professor mesmo. Aí eles foram para Maringá. Eles fizeram no Colégio Paraná em Maringá. E eu fui para a escola normal. E fiz um ano de escola normal lá, aí implantaram o segundo grau aqui, que era uma extensão da escola de floresta. Aí eu terminei aqui, concluí aqui. E depois, né, me casei, aí fui para a faculdade. Em 79 eu prestei concurso público do Paraná e professora, e já me aposentei, estou tranquila agora. Em 73 eu fiz o concurso, em 76 eu fiz o concurso público da prefeitura. Aí eu passei e estava lecionando pela prefeitura. Aí em 79 houve o concurso público estadual. Eu prestei o concurso, graças a Deus fui aprovada e aí fiquei 28 anos na escola em Dr. Camargo mesmo. A minha primeira experiência como professora foi numa escola rural indo para Ivatuba. A escola era Hipólito da Costa. Nessa escola eu tinha apenas 16 anos. Eu trabalhava com salas multisseriadas, eu trabalhava com primeira, segunda, terceira e quarto ano. Eu tenho alunos meus que hoje são gerente de cooperativa, tem médico, tem juiz, e muitos deles eu alfabetizei lá na escolinha rural. Mas eu mais brincava com as crianças, porque eu também era criança na época. Eu mais brincava com eles do que lecionava mesmo, porque a escola era no meio do cafezal. E na hora do recreio, meu recreio durava 1 hora. Mas valeu, foi bom, gostei e sempre digo que ser professor é uma missão maravilhosa. Eu acho que a pessoa que tiver esse dom tem que procurar exercer. Então, quando as crianças minhas ficavam doentes, a gente trazia na farmácia. Era o recurso que tinha. E valia aquele remédio, graças a Deus. Mas quando não, a gente tinha que ir para Maringá, pela Serrinha, e muitas vezes ia de jipe, porque se esperasse ônibus era mais difícil. O meu marido, ele era músico. Ele ensinava um pouquinho a música qualquer. E ele formava bandinha, ele formou uma bandinha aqui e tocava nas festas. E quando não estava tocando nas festas, o meu marido estava assando carne. E então ele estava sempre na festa, e eu lá em casa, não sei. Ele participava mais por isso, porque ele era congregado mariano, até bonita a história do pai. O meu pai, ele era músico autodidata. Ele aprendeu música sozinho e daí ele ensinava as pessoas. Aí ele formou aqui no Dr. Camargo, ele formou a banda Santa Cecília, na igreja. Até o coral hoje, Santa Cecília, é em homenagem à banda dele,
que a Maria, minha irmã, faz parte, então ela que sugeriu esse nome. E ele formou a banda e tinha vários componentes, o João Ganho, o Oswaldo Fácil, o seu Luiz Brice, né? O João, meu irmão, que era pistonista da banda, o Nelsinho Lourenço. Meu pai, ele animava as festas com a banda. Aí tinha o coreto em frente à igreja e eu me lembro muito bem que eu estava nas festas. Aí tinha um coreto na porta da igreja e aonde até os animais que iam ser sacrificados lá para a festa, para ser assado, eles ficavam embaixo desse coreto. Tinha a parte inferior, onde colocavam as leitoas ali, e em cima era o coreto onde os músicos se apresentavam. E ele era o animador da festa. E aí, como ele participava da igreja, ele era congregado mariano, então ele estava em todas as festas, nas atividades todas. Quando ele não estava na banda, animando a banda, né, que ele era o maestro da banda, então ele estava na parte dos assados, ele ajudava os festeiros a preparar a carne, a temperar. A festa tradicional na nossa igreja era a festa de São Pedro. E era assim, uma coisa maravilhosa, bem agitado mesmo. Não é a agitação de hoje, mas esse pátio da igreja todinho ele ficava com várias barracas e tinha aquele jogo de tómbola, muita brincadeira. O pessoal passava assim, em todas as casas durante o mês que ia acontecer a festa. Era passado na zona rural, na cidade, as listas pedindo doações. Mas era muita doação mesmo. Frango, eu sei que passava lá na nossa casa, no sítio, era frango, era leitoa, era bezerro, tudo era doado mesmo para essas festas. Então eu acho que havia maior participação da comunidade. Parece que as pessoas elas tinham mais disponibilidade assim para participar, tanto no trabalho quanto nas doações. Hoje em dia não, você vê que é difícil para manter uma festa ali, né, é complicado. Como representante da família Aignon, eu gostaria de agradecer à historiadora Cirlei pela oportunidade que nos deu para fazer parte desse projeto dos 50 anos de emancipação política do município. E gostaria de dizer da alegria que nós temos de fazer parte dessa história, de fazer parte dessa cidade tão acolhedora, tão gostosa de se viver. E gostaria de deixar um recado aos jovens, que eles valorizassem esse acolhimento, esse aconchegamento que existe na nossa cidade, para que as gerações futuras que aqui passarem, elas também sintam o que nós sentimos nesses 54 anos em que nós moramos aqui.